Dando continuidade ao estudo do livro de Mateus, hoje eu vou meditar no capítulo 26. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor, a meditar nesta palavra, que o Senhor me dê entendimento e que eu possa repassar com fidelidade, Pai, o entendimento dessa palavra que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós estamos chegando já próximo do final do livro de Mateus. Mateus tem 28 capítulos. Hoje eu estou no 26. E aqui diz assim, do 26, no versículo 1, diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então nós estamos vendo aqui que o capítulo 26 de Mateus marca o início, da reta final do ministério terreno de Jesus. Nós estamos aqui às vésperas da sua prisão, do seu julgamento e da sua crucificação. Todo o evangelho até aqui, Mateus, quando ele escreve, ele prepara o leitor, aquele que está lendo, para este momento, para o momento que nós vamos entrar agora, que é um momento triste, um momento do evangelho que fala da crucificação de Jesus Cristo. Então, o ambiente histórico é o de Jerusalém, durante a Páscoa, a mais importante festa judaica daquela época, e a cidade ela estava cheia de pessoas, de peregrinos que vêm de todas as partes para comemorar a Páscoa, E aquilo aumenta aquela tensão política e religiosa. Mas as lideranças judaicas, elas já haviam decidido matar Jesus, mas elas precisavam encontrar um momento certo para isso. Inclusive, elas não queriam nem que fosse no momento da Páscoa, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mas não é da vontade deles, é da vontade de Deus. Mas iria sim acontecer durante a festa judaica, ou seja, durante a festa da Páscoa, Então o capítulo começa declarando, com uma declaração direta de Jesus. Ele diz: estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, ele aqui está mais uma vez antecipando a sua morte. Ele sabia que ele ia morrer, deixando claro que no tempo de Deus, não dos homens, iria acontecer. E nós vemos também a conspiração dos sacerdotes, porque os sacerdotes, os principais sacerdotes e anciãos, eles se reúnem no palácio de Caifás. O Caifás, naquela época, era o sumo sacerdote, E eles se reúnem no palácio dele, na casa de Caifás, com a trama, tudo planejando. Eles estavam todos planejando como iriam prender Jesus e também como iriam matar Jesus. Eles queriam agir de forma discreta, longe da multidão, mas como nós veremos, os planos deles são frustrados pela soberania de Deus, porque Deus quer que todos vejam a crucificação. Eles pensavam que iam matar Jesus em secreto e ninguém iria saber, mas não, os planos deles foram frustrados, porque Deus sim queria que todos soubessem sobre a morte de Jesus. E aqui eles vão tramar essa morte. Mas no versículo 6, nós vimos que ainda acontece algo em Jesus, na cidade de Betânia. Diz assim: ora, Jesus, estando em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa.
Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aqui nós vemos uma passagem que também está lá em Marcos e também lá em João, que é a passagem onde Jesus é ungido por um óleo, né? um precioso bálsamo, onde uma mulher chega trazendo esse vaso de alabastro e vai derramar sobre Jesus. Quem é essa mulher? Primeiro, o versículo diz que Jesus estava na cidade de Betânia, em casa de Simão, o leproso. Aqui, o leproso é porque esse homem, Simão, claro que ele já tinha sido curado de sua lepra, porque senão não estava dando um jantar na sua casa, porque naquela época os leprosos eles eram separados do convívio social, do convívio em comunidade. Mas esse homem, como ele estava se reunindo as pessoas, inclusive Jesus, na sua casa, com certeza esse homem já havia sido curado. Agora ele ficou com uma alcunha, né, um apelido de leproso. Então, na casa de Simão, o leproso, o seu apelido era o leproso, não que ele fosse leproso, porque ele já tinha sido curado. Então, aproxima-se dele, de Jesus, uma mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher, possivelmente, essa mulher era a irmã de Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, que traz um vaso de alabastro com um precioso bálsamo que ele derramou sobre a cabeça. Então, Jesus aqui é surpreendido, né, pela ação de Maria. Maria tinha tanto amor a Jesus que ela não se preocupou. Porque naquela época as moças, as solteiras, elas guardavam um líquido, num vidrinho, né, um alabastro, um bálsamo, né, que era muito precioso naquela época. Era tipo um perfume, né, para ser dado ao noivo quando elas fossem no dia do seu casamento. E aqui essa mulher, Maria, ela não se preocupa se ela iria guardar para o dia do seu casamento. Não, ela traz para derramar em Jesus. E ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E quando os discípulos veem, se indignam com o aparente desperdício, porque aquele bálsamo, todos sabiam que era preciosíssimo, caríssimo. E ela não se preocupa com isso. Ela quer agradar a Jesus. E ela vem e derrama sobre a cabeça de Jesus. E Jesus defende aquela mulher, né? Porque ele a interpreta como um ato de preparação para seu sepultamento. Porque Jesus sabia que ele estava próximo, perto do seu sepultamento, né? E ele diz mais: onde este evangelho for pregado, anunciado, que se conte também o que ela fez. Então, nós vimos que aquele gesto humilde daquela mulher, gesto amoroso daquela mulher de Maria, ela contrasta com a frieza dos líderes e com a traição de Jesus. E até mesmo com os seus discípulos, porque e quem diz isso é justamente Judas, né? Pois este perfume, para que este desperdício? Possivelmente esse discípulo pode ter sido Judas que falou isso. Por que este desperdício? Pois esse perfume pode ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus disse: por que molestais essa mulher? Jesus repreende a atitude daqueles discípulos que estavam molestando a Maria, reclamando, falando porque ela estava desperdiçando
aquele bálsamo, né? E Jesus diz: não, os pobres vocês têm sempre convosco, mas eu sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Aí no versículo 14 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então aqui nós vamos ver o pacto da traição. E Judas busca os líderes religiosos e vai negociar a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. É impressionante notar que o valor irrisório atribuído ao Filho de Deus era um preço tão irrisório que era o preço dado para compra de um escravo. Então, o preço que Judas recebeu era muito irrisório, mas esse preço foi o preço pago por ele para entregar o Filho de Deus, entregar a Jesus. Aí no versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então aqui Jesus já começa a preparar, porque um lugar, ele queria um lugar onde ele pudesse sentar e comer com os seus discípulos para ver a festa, a grande ceia, né, para ceiar com eles, porque ele sabia que já estava próximo, né? Então aqui ele prepara a ceia. Então durante a ceia, Jesus revela que será traído por um dos presentes. Então no versículo 20 diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem será sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o dissestes. Então aqui Judas finge inocência. Por acaso sou eu, mestre? Jesus confirma: sim, é você. Então essa cena revela não apenas a hipocrisia de Judas, mas a fragilidade de todos os discípulos, porque todos eles seriam abalados naquela noite, todos iriam ficar estupefatos com o que ia acontecer, mas Judas foi aquele que se declarou ali diante deles, que ele o estava traindo, né? Então no versículo 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui Jesus vai transformar a ceia pascal em um memorial da nova aliança, né? O pão representaria o seu corpo que ia ser entregue. O cálice representaria o seu sangue que seria derramado para o perdão dos pecados, né? Jesus aqui estava apontando a cruz, estava inaugurando um novo momento, um momento novo na história da redenção, que era a era da nova aliança. E ele estava dizendo que ele viria até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então,
ele sim estava dando início, ou seja, iria ser iniciado o reino de Deus, né? Tanto aqui na terra quanto no céu. Aí ele diz mais, então Jesus lhes disse, esta noite todos vós os escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui, Jesus avisa, né, que todos o abandonariam naquela noite. E Pedro, como era um homem impulsivo, né, ele imediatamente ele garante lealdade. Mas Jesus lhe anuncia que antes que antes que o amanhecer chegasse, antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. E todos os discípulos fazem promessas semelhantes, dizendo, não, nós não vamos te negar. Ali eles estavam revelando a fragilidade deles diante da crise, né? Porque eles não puderam suportar aquela crise, aquilo que Jesus ia passar era muito para eles. Mas Jesus via o coração deles, o que eles iriam fazer com ele. Ele iria ser abandonado. E no versículo 36 diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, e faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Já é chegada a hora e o Filho do Homem está entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui nós vemos que Jesus levou os discípulos ao jardim do Getsêmani. E lá ele revela o peso da sua angústia, orando 3 vezes ao Pai, para que, se possível, o cálice fosse afastado dele, tudo isso que iria acontecer. Mesmo assim, ele se submete, ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí os discípulos, em vez de estarem com ele orando, dando força, ajudando, não, os discípulos são tomados pelo sono. Ou seja, em vez de eles estarem vigilantes junto a Jesus, não, eles estão dormindo. Aí expõe como a tendência do fracasso espiritual sem o auxílio de Deus, porque eles estavam ali, porque Jesus estava angustiado, né? E eles ali, em vez de estarem também orando fortes, dando força a Jesus, não, eles estavam dormindo, cansados. E Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está mostrando, né, que nós somos carne. Então nós temos que vigiar constantemente contra o pecado. Era Jesus que estava mostrando para eles a respeito da vigilância, porque eles ali não estavam vigilantes, eles estavam dormindo, não estavam preocupados. A carne se sobrepôs ao espírito deles. O sono foi maior do que a vontade de estarem com Deus ali
dando força, orando com Jesus. Então a carne sobrepôs ao espírito e Jesus diz: vigiai e orai, porque a carne vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está expondo a tendência ao fracasso espiritual se nós não estivermos vigilantes, né? Aí Jesus, no versículo 47, diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhes disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas, porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Aqui Judas chega com uma multidão armada. E o beijo da traição identifica Jesus. E Pedro tenta reagir com uma espada, mas Jesus repreende, porque lembrando que tudo isso tinha que ocorrer, porque Jesus mesmo diz: vocês acham que se eu não mandasse, se eu quisesse, se eu rogasse ao meu Pai, você acha que ele não mandaria uma legião de anjos para me proteger? Jesus sabia, mas Jesus tinha que passar por tudo aquilo, né? Jesus estava dizendo que ele tinha que morrer. Então os discípulos, tomados de medo, fogem, né? Cumprindo a profecia de Zacarias, porque na profecia de Zacarias diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então ali Jesus ficou sozinho, os discípulos fugiram. E no versículo 57 diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estas depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais tenho de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto dele e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Eita, Jesus, aqui Jesus sofreu tanto, né? Só por mim e por você, Jesus sofreu. Jesus foi levado à casa de Caifás, onde o sinédrio se reunia, e testemunhas falsas foram trazidas e apresentadas, mas elas não conseguiram destruir uma acusação, elas não conseguiram construir uma acusação sólida contra Jesus. Então, por fim, o sumo sacerdote exige que Jesus se declare que é o Cristo. E Jesus responde de maneira firme: tu mesmo disseste. Mas eu digo a vós que chegará o dia em que você verá o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E essa resposta ecoa com as profecias do profeta Daniel, né? Onde ele diz que afirma a sua divindade, né?
e diante disso o sumo sacerdote o acusa de blasfêmia. Então o veredicto da morte é dado a Jesus. Jesus começa a ser agredido, humilhado, né? Ali quando Jesus confirma, dizendo que sim, tu disseste, e um dia tu verás o Filho do Homem assentado junto à direita do Deus Pai. Então ali naquele momento é dado o veredicto para que eles pudessem acusar Jesus de blasfêmia. E a partir daquele dia, daquela hora em diante, então Jesus começa a levar murro, a ser... cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. E no versículo 69 diz: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então ali Pedro negou a Jesus, né? Então, o que é que nós vimos aqui no capítulo 26? Nós vimos que a soberania de Deus, nada acontece fora do plano de Deus, do Pai. Nem a traição, nem o abandono, nem o sofrimento, né? Tudo foi conforme a soberania de Deus. Tudo estava traçado para Jesus passar por tudo aquilo, pela fragilidade, pelo abandono dos discípulos. Jesus foi abandonado, né? Assim como eles também. Muitas vezes nós falhamos, mesmo desejando seguir Jesus. Isso nos lembra que nossa segurança está em Cristo, não em nossa força. Outra coisa que nós vemos aqui também no capítulo 26 é o exemplo de submissão de Jesus. Jesus tinha todo o poder, mas Jesus teve que ser submisso à vontade do Pai, à vontade de Deus. Então, no Getsemane, ali ele nos ensina a entregar nossa vontade ao Pai, mesmo que seja em meio à dor e à incerteza. E nós vimos também que a ceia, ele passou pela ceia, é um memorial, que ele não é um ritual vazio, mas é um memorial da nova aliança do sacrifício que nos salvou. Então, todos os meses, quando nós passamos pelo rito da ceia de Cristo, quando nós tomamos o sangue, quando nós comemos o pão e tomamos o cálice do vinho, ali é uma representação, uma lembrança do que aconteceu com a aliança que Jesus, ele morreu para nos salvar. Então, quando nós tomamos a ceia, nós lembramos do preço pago por nossa redenção. Então, é importante que nós tomamos a ceia para nós rememorarmos e nós vivermos, né, o que Jesus passou naquele dia, naquele momento. É um momento de lembrança da morte de Jesus e saber que aquela morte foi por mim, por minha causa, para me limpar, para me purificar, para me perdoar. Então, seguir a Jesus envolve risco, coragem, disposição, para como ele enfrentou injustiças, humilhações, ele foi tripudiado, ele foi cuspido, ele foi... Meu Deus, Jesus sofreu tanto, né? E muitas vezes foi humilhado, tudo por uma causa, né? E muitas vezes nós, às vezes, não aguentamos humilhação, não queremos aguentar nada. E nós vimos que Jesus mostrou, né, que o que ele sofreu foi por um objetivo maior. Então, que nós também, que o Evangelho, ele mostra que não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre enfrentá-lo com confiança no Deus soberano, né? Que transforma até mesmo a traição em instrumento de salvação. Então, que nós possamos ver que tudo que Jesus sofreu é porque tinha um objetivo maior, de salvar a mim e a você que está me vendo neste momento. Então, tudo que Jesus sofreu foi pela minha
salvação. Então, que nós sejamos gratos a Ele todos os dias da nossa vida. Nós devemos ser gratos a Jesus, porque Ele sofreu tudo aquilo com o único objetivo de me salvar e salvar a você que está me vendo e ouvindo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não fez Jesus do seu Senhor e seu Salvador, faça isso hoje e comece a segui-lo, assim como aqueles discípulos seguiam a Jesus, mas não, e segui-lo com fidelidade, com amor e com obediência à sua palavra. Amém?